um tempo muito belo na igreja, que é o tempo do advento. Hoje era para nós, os sacerdotes e os diáconos, estarmos paramentados de roxo, mas nós não estamos de roxo, porque hoje a igreja celebra a morte de um grande pregador, São Francisco Xavier. Bem, na medida da homilia, vou falar um pouco sobre a vida dele, até para nós entendermos o que significa a nossa vida como cristão. Hoje no Evangelho nós vemos Jesus no seu trabalho apostólico, no seu trabalho incessante. Jesus veio à terra com uma missão: nos salvar. Me salvar e salvar você. Andávamos como ovelhas perdidas nesse mundo, claudicando, mancando, sem saber para onde ir. Mas Deus, no seu infinito amor, não querendo que nenhum dos seus se percam, Ele envia o seu Filho para morrer na cruz, dando-nos a salvação. Essa é a maior comemoração que nós devemos fazer no Hosana Brasil. Essa é a nossa maior ação de graças. O Senhor morreu por mim e me salvou. E hoje eu posso agradecer a Deus pela salvação que Ele me deu, pela salvação que Ele te deu. E a partir desse grande agradecimento, que é o maior agradecimento que nós podemos dar e oferecer ao nosso Deus, aí vem as outras coisas do dia a dia, as curas, os milagres, as coisas que nós recebemos, aquilo que nós pedimos. Mas o primeiro agradecimento que nós precisamos fazer ao Pai, por meio de Jesus e pela força do Espírito, é essa: obrigado, Senhor, Tu me salvastes. Esse é o maior agradecimento. Por isso que no Evangelho hoje está dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Olha, gente, Jesus passava o dia inteiro fazendo isso. Ele entrava de casa em casa, batia em cada porta e proclamava a boa nova do reino, o reino dos céus. Na carta aos Filipenses, São Paulo vai dizer que nós somos cidadãos dos céus. A minha cidadania vem lá da Bahia, eu sou baiano. Aqui tem pessoas, graças a Deus, de todo o Brasil. Aqui na terra você tem a sua cidadania. Você tem a sua terra onde você nasceu e que você precisa amar muito a sua terra. Mas só que Jesus vem nos ensinar que nós estamos apenas de passagem por aqui. Era isso que ele anunciava de casa em casa. Por exemplo, no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, que era um ladrão, e quando Jesus entra na casa de Zaqueu e fala para Zaqueu do reino dos céus, de como é o reino dos céus, quem é o Pai, quem é a Trindade, o Espírito Santo, os anjos que habitam na eternidade,
E fala da felicidade existente lá no céu, que aqui na terra, com as suas felicidades e as suas alegrias, jamais chegará a grande felicidade que Deus proporcionou para nós na eternidade. Zaqueu não teve outra alternativa senão pegar todo o dinheiro que ele roubava dos outros e dizer: Senhor, se a eternidade, se o céu é assim, eu quero muito mais o céu. Então, eu peço-te perdão, Senhor, por ter roubado, vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus se alegrou, gente. Jesus disse: nossa, esse daqui também é filho de Abraão. Ou seja, esse daqui também é filho do Pai. Porque ele estava com o coração fechado, fazendo tantas coisas erradas. E agora? Ele muda de vida, ele se converte. Ele vai dar 4 vezes mais. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você, Zaqueu, agora você também é cidadão do céu. Vim no Osana Brasil e olhar esse centro de evangelização assim tão cheio, e observar tantas pessoas que aqui estão, tantas pessoas que passaram de manhã no confessionário, outras que participaram aqui das pregações, e agora que estão aqui participando da missa. Meu coração se enche de alegria e de esperança, e dizendo: obrigado, Senhor. Eis aqui os seus filhos, que não podem se perder. Esse é o meu agradecimento hoje. Um dia nós nos encontraremos lá, gente. Nós nos encontraremos lá. Vai valer a pena levar uma vida com Deus. Vale a pena. Porque agora Jesus, ele não bate apenas na porta de casas. Ele bate na porta dos corações. Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Vocês permitiram que Jesus entrasse, e por isso que vocês estão celebrando hoje o Osana. Só por causa dessa entrada. E agora, gente, agora que Jesus bateu na porta do seu coração, no meu também, vamos levar uma vida digna do Senhor. Levemos uma vida santa, uma vida de santidade com Deus. Busquemos a Eucaristia dominical. Busquemos o confessionário quando o pecado bater a sua porta e você dá razão para ele, e você cair no pecado. Vai ao confessionário. Vai lá receber o perdão de Deus, tão importante, tão necessário para a nossa salvação. Continue lendo a Sagrada Escritura, os documentos da igreja. Sejam fiéis ao que o Santo Padre Papa anda a nos ensinar. E aí sim, do dia que Deus nos chamar, nós iremos habitar na eternidade. E lá não haverá mais choro, nem sofrimento, só alegria no Senhor. Hoje nós vivemos uma alegria ainda terrena, mas nós viveremos uma grande alegria. A grande alegria. A alegria das alegrias, que supera qualquer alegria. A alegria de viver eternamente com o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus por isso. Mas vejam só, gente, diante de tantas coisas aqui no Evangelho, aqui tem um momento que
surge no coração de Jesus, que tanto nos ama, uma tristeza que vem acompanhada de uma grande compaixão. Quando Jesus olhou aquela multidão, aqui o Evangelho vai dizer, versículo 36, Mateus 10, ou melhor, Mateus 9, versículo 36. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Gente, não dá para nós caminharmos sem o nosso pastor. Nós precisamos do pastor. Nós precisamos de Jesus para nós caminharmos bem nesse mundo. E Jesus, ele designa homens para que possam cuidar dessas ovelhas que já foram conquistadas por ele, pelo sangue derramado na cruz. Ele envia os pastores, os sacerdotes, os nossos bispos. Esse é o sentido de pastor aqui. Para que cuide das suas ovelhas, para que as ovelhas não se percam. Porque nós não podemos nos perder. E é fácil, como ele vai dizer em João 10, é fácil para o ladrão roubar as ovelhas, é fácil. Porque às vezes as ovelhas que somos nós não queremos ouvir a voz do pastor. Aí o ladrão vem-nos e rouba-nos. Mas o ladrão não pode roubar-nos. Você sabe que o ladrão aqui que eu estou falando é o diabo, é Satanás. Ele não pode roubar as ovelhas que pertencem inteiramente a Deus. Então o sofrimento de Jesus era esse: as minhas ovelhas estão se perdendo por falta de pastor. Aí ele diz assim: rezem. Agora aqui o trabalho é de vocês, rezem, porque a messe é muito grande, e são poucos os operários. Rezem. Hoje eu estava no confessionário de manhã, um meninozinho de 10 anos, foram dois, um entrou para confessar, e o outro veio tirar uma dúvida comigo. Primeiro ele pediu que eu abençoasse o crucifixo dele, e ele veio tirar uma dúvida, e eu tirei a dúvida. Depois ele pediu o meu e-mail, que ele queria continuar conversando. Aí eu disse assim para ele: você vai ser padre, não vai? Ele disse: claro, eu vou ser padre sim, eu quero ser padre, eu vou ser padre. Um menino de 10 anos, ele é ativo assim, bem ativo. Esse garoto é fruto da oração de um terço de alguém. É fruto da adoração de alguém. Aquela oração que você faz lá e diz assim: Senhor, manda-me, manda um padre para nós. Estamos sem padre. E Deus ouve aquela oração que você faz, porque isso é evangelho. O Senhor está falando através do evangelho. Reze ao Senhor da messe, reze ao Pai que envia operários para a messe. O nome do garoto é Felipe, agora que eu lembrei. Talvez ele esteja aí no meio do povo, mas pode ficar quietinho, Felipe, não se identifique agora não, nem se identifique, fique na sua. Estou rezando por você, Felipe. E aquele pedido subiu ao coração de Deus, depois desceu ao coração de Deus, naquele casal que gerou o Felipe, e entrou no coração do Felipe o desejo de se tornar sacerdote. Você pensa que cada sacerdote que está aqui é fruto de quê?
da oração. Mas vocês podem dizer, nossa, quantos padres? Não, não tem muito, é pouco, gente. Em comparação a essa multidão que está aqui, isso aqui é pouco. Agora multiplique, triplique isso em relação à humanidade, em relação ao mundo. Em cada rua deveria ter um padre, gente. Em cada rua deveria ter um padre. Para que em cada rua, cada padre cuidasse das ovelhas ali. Santo Afonso de Ligório, ele diz que Jesus morreu para nascer o padre. Jesus morreu na cruz para que nascesse o padre. Todos esses que estão aqui são frutos da morte de Jesus pela nossa salvação. E como ele sabia que ele tinha que retornar um dia à casa do Pai, ele quis que a presença do sacerdote fosse a presença dele. Então, quando vocês olham para um sacerdote, vocês estão olhando para um sacerdote, estão vendo a pessoa de Jesus Cristo ali. Bonito ou feio, é Jesus Cristo. Aí eu peço que o mesmo amor que Jesus tinha para com os padres, que vocês tenham também o mesmo amor que Jesus tem para com os padres. Respeitem os padres, amem os padres. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa de homens e mulheres, de crianças como Filipe, a um idoso que ame os sacerdotes. Os sacerdotes precisam ser amados, porque dentro do coração do sacerdote só existe um desejo: salvar almas. É só isso que existe no coração. O sacerdote, ele deixa a sua família, ele deixa um casamento, deixa de casar, deixa as fortunas, as heranças que os pais deixaram para ele deixa tudo, porque dentro do coração deles foi impresso. Jesus imprimiu no coração do sacerdote um desejo que ninguém nesse mundo pode tirar, nem Satanás pode tirar. Um desejo de salvar as pessoas, de levarem as pessoas para os céus. Essa é a missão do sacerdote. Ele não tem outra missão a não ser essa. Mesmo que às vezes ele fale duro, mas quando um sacerdote fala duro, ele fala para acordar as almas que estão se perdendo, e elas não podem se perder. Satanás não pode ganhar. É zelo, é amor. Imagine um pai vendo o ladrão roubando o filho dele. Você acha que o pai vai deixar? A mãe vai deixar? A mãe nunca vai deixar, nenhum pai vai deixar. E você acha que o sacerdote vai deixar as suas almas serem perdidas, os filhos de Deus sendo perdidos? O sacerdote não pode. O sacerdote que não tem zelo pelas almas, o sacerdote que não tem desejo pela salvação das almas, significa que ele já está caminhando no caminho contrário. Ele já não está pensando mais em Deus, ele está pensando em si. E ai do momento que o sacerdote começa a pensar em si e não em Deus. Ai do momento em que o sacerdote começa a pensar em si e não em Deus, e não nas pessoas. O sacerdote não pode pensar em si, ele tem que pensar em Deus e na salvação das pessoas. Que nosso Senhor coloque no coração de Filipe um grande ardor e desejo pela salvação das almas. E no nosso coração também, nós que estamos aqui, sacerdotes novos, até o Monsenhor,
que continua pregando com a vida e dizendo: Jesus está voltando, meus filhos. Jesus está voltando, meus filhos. Rezai ao Senhor da messe, que envia operários para a messe. Que surjam muitas vocações desejosas de levar cada pessoa para o céu. E se um sacerdote aqui na terra, com o ministério sacerdotal dele, ele conseguir levar uma alma para o céu, ele cumpriu a missão dele. Se ele levar somente uma, ele cumpriu a missão. Celebremos o Hosana Brasil, agradecendo a Igreja Católica por ter dado tantos sacerdotes. São poucos, precisam de mais. Mas hoje é dia de agradecer. Hosana, bendito seja Deus, glorificado seja Deus por aquele sacerdote que lá na sua paróquia tem dado a vida, celebrando missa, celebrando batizado, casamento, indo na casa dos doentes. E que às vezes, por fazer tudo isso, não tem nem tempo para estar com você, mas que tem dado a vida. Glorificado seja o Senhor pelo sacerdote. Por isso rezem pela nossa perseverança. Porque talvez ser padre seja fácil, o difícil é perseverar. Porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim entrará no reino dos céus. Eu repito, ser padre talvez não seja difícil. O difícil é perseverar, até como o Monsenhor tem perseverado. Aqui é difícil perseverar até aqui. Rezem pela nossa perseverança. Rezem para que Deus envie operários para a messe. Reze para que depois que Ele enviar, porque Ele vai continuar enviando, esses que foram enviados perseverem até o fim, mesmo diante da dor, da calúnia, do sofrimento. Porque o que é que aguarda na vida de um sacerdote na terra senão isso? Desconforto. Mas cada vez que vê um desconforto, ele vai lembrar: assim fizeram comigo, fizeram com você, farão com você também. Quantos bispos aqui no Brasil perseguidos? Mas eles não cessam de anunciar o Evangelho, porque dentro do coração deles está o grande desejo de salvação de pessoas. Graças a Deus a igreja tem dado leigos maravilhosos, que pregam, que anunciam a palavra. Mas que seria dos leigos sem os padres, gente? Que seria dos leigos sem missa, sem comunhão, sem eucaristia, sem absolvição? Então, pelo amor de Deus, voltem para casa e comecem de cada Ave Maria a oferecer a Deus, pedindo a Nossa Senhora, a mãe das vocações, que envie sacerdotes santos para a igreja, ardorosos, cheios de santidade, com uma missão específica: levar almas para o céu. Nada mais do que isso. Nada mais. É isso mesmo, oh glória. É isso. Nada mais do que isso. Aqui eu quero entrar agora na vida do santo que nós estamos celebrando hoje, São Francisco Xavier. Ele é padroeiro das missões, da mesma forma como Santa Teresinha foi padroeira das missões.
Ele nasceu no ano em que o Brasil fazia 6 anos de idade. O Brasil foi descoberto em 1506, né? De descobrimento, né? Porque o Brasil é mais velho que o mundo, né? Em 1506 ele nasceu. Vem de uma família bastarda. Os irmãos dele, de Francisco Xavier, não confundam Francisco Xavier com São Francisco de Assis. Aqui é outro. Aqui é São Francisco Xavier. Os irmãos dele, porque naquele tempo tinha aquelas guerras, né, entre reinos e tudo. Os irmãos deles entraram para serem militares. Mas o Xavier levou uma vida diferente. Ele gostava muito de estudar. Tinha uma inteligência muito grande. E começou, quando cresceu, ele foi para as melhores universidades de Paris. Os pais mandaram. Foi uma dor muito grande para a mãe e para o pai ter que mandar o filho para lá, mas ele foi. Ele era uma pessoa que tinha um coração bom, gente. Mas o problema de Xavier, sabe qual era? Ele tinha uma ambição muito grande. Ele queria conquistar as grandes cadeiras. Com 27 anos, ele já dava aula na universidade. Já era professor. E ele era um professor muito bom. Então lá em Paris, ele estudando, nessas chamadas repúblicas, entrou um homem de 40 anos de idade, chamado Inácio. Hoje o Inácio pregou aqui de tarde, não foi? Não é esse Inácio não, é outro. O fundador dos jesuítas. Santo Inácio também levou uma vida também não muito boa. Aconteceu a conversão dele quando ele caiu do cavalo. E aí ele fundou a ordem dos jesuítas. Quando Inácio entrou no quarto, que ele viu Xavier, um rapaz bom, tão zeloso e tão dedicado, estudando, porque apesar de ele já ser professor, mas ele queria mais, ele queria o doutorado, ele queria sempre mais, ambição, ele queria conquistar o mundo, ele queria ser conhecido em todos os lugares, aplaudido por todo mundo, era isso que existia dentro do coração dele. Aí Santo Inácio olhou para ele e com muita compaixão falou assim: de que adianta ganhares todos os reinos e vieres um dia a perder sua alma, Xavier? Olha só o que foi que ele disse, gente. Vou até escrever, falar como está no livro. De que serve ao homem ganhar o universo, se ele vier a perder a sua alma? É uma frase, é uma palavra de Jesus, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 36. Quando Inácio, que é Santo Inácio, falou isso para Xavier, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui eu estou entrando agora no núcleo de toda a pregação de hoje, de toda essa homilia. Quando ele ouviu falar aquilo, sabe o que foi que ele fez? Ele riu na cara de Inácio, de Santo Inácio. E Santo Inácio, toda vez que Santo Inácio se encontrava com ele, Santo Inácio dizia: de que adianta ganhares o universo e vieres a perder a sua alma, Xavier? Aí Xavier dava risada e dizia: de que adianta você perder tanto tempo falando essas coisas, porque eu jamais deixarei aquilo que eu quero. Um dia,
mais claro, né, gente? Ó, olha a pergunta. De que adianta você ganhar todo o universo e vier a perder a sua alma? É óbvio que quando Xavier ouvia aquelas frases, aquela palavra, ele ficava incomodado. Ele ficava incomodadíssimo quando Inácio chegava. Mas ele, mantendo a postura de orgulhoso que não quer mudar de vida, sempre colocando o nariz empinado, não reconhecendo as falhas que ele tinha, dava risada, mas quando colocava a cabeça no travesseiro, vinha aquela pergunta: de que adianta ganhares o universo e vires a perder a sua alma? Como ele era estudante, ele era professor e estudante, quem custeava os estudos dele eram os seus pais. E um amigo de Xavier, também um homem muito de Deus, tinha pedido um dinheiro emprestado para ele. Ele deu o dinheiro emprestado e ele ficou sem dinheiro. Aí veja agora a oportunidade que Deus deu para Inácio, que essa deve ser a tua oportunidade e a minha também, gente. Inácio abre a porta do quarto, Xavier está lá dentro. Diz que quando ele abriu a porta, ele chegava a estremecer por dentro, porque ele sabia que era Santo Inácio que estava entrando. Aí ele falou assim para Santo Inácio: Inácio, eu estou devendo uma certa quantia a uma pessoa, e eu estou esperando a mesada do meu pai e da minha mãe, que ainda não chegou. Você poderia me emprestar? Aí Inácio empresta para ele. Aí depois Inácio vem de novo com a frase e diz assim para ele: qual é a frase? De que adianta ganhares o universo e vires a perder a sua alma, Xavier? E ele percebeu que naquele momento a graça tinha chegado, naquele momento na vida de Xavier. Ele disse: agora é a oportunidade. Aí ele começou um diálogo agora com Xavier, porque Xavier até então não abria o coração. E ele começou o diálogo assim: Francisco, poder dizer-me em que se tornaram os ricos, porque ele era ambicioso, os poderosos, os felizes desta vida que morreram há algum tempo, viveram de ambições, conquistaram fortunas, honras e os louvores dos homens, conseguiram o seu fim, obtiveram tudo que ambicionavam e tudo gozaram. Mas o que lhes resta, Xavier, agora, depois da morte, de tudo que desfrutaram nessa terra? O que encontraram de tudo isto? Aí ele disse: será que eles entraram nas portas da eternidade? Ou seja, será que eles entraram no céu, Xavier? Depois de terem levado uma vida desregrada nesse mundo, sem querer saber de Deus, e agora, Xavier, eles morreram. O que será, Xavier, que eles receberam a eternidade? Aí ele falou de novo para Xavier: vamos lá? De que adianta ganhares, não, de que serve ao homem ganhar o mundo todo, o universo, se vier a perder a sua alma? Aí Xavier contestou dizendo assim: olha, eu posso amar a ciência, eu posso ser sensível à glória que reina em torno dela, sem contudo condenar-me por tudo isso. Eu posso sim.
Aí, mais uma vez, São Tinácio falou para eles: tendes a certeza do que estás dizendo? Você tem certeza, Xavier, que com todas essas coisas que você anda procurando aí, tudo que você está querendo, os louvores e tudo mais, você tem certeza que você irá para o céu? Aí sabe qual foi a resposta de Xavier? Ele disse assim: não, eu não tenho certeza. Aí mais uma vez ele lança de novo para Xavier. Vamos lá? De que serve ao homem ganhar o mundo, o universo, se ele vier a perder o quê? A sua alma. Estão refletindo, gente, naquilo que está sendo falado aqui? Porque eu estou. Eu estou desde 4:30 da manhã meditando sobre isso. Desde 4:30 da manhã. Quando eu levantei para rezar por essa homilia que eu ia fazer hoje. Desde 4:30 da manhã. De que serve, José Augusto? Você ganhar o mundo inteiro, ganhar o universo, e depois você vir a perder a sua alma. Agora, ele já está quase com ele na mão, né? Aí ele diz assim: dizei-me agora, o que achais mais racional e mais proveitoso? Sacrificar agora aquilo que prezais, para ter a felicidade. Ele está dizendo assim: olha, o que é mais importante? Eu quero saber uma coisa de você, Xavier. Você quer perder todos esses louvores agora? Toda essa ambição que está no seu coração? E ganhar a felicidade eterna? Ou você quer ganhar todos esses louvores e depois perder a sua alma? Aí agora Xavier parou, pensou, assim, fez esse silêncio como está aqui agora. Porque aquela palavra ficava na cabeça dele. De que serve ao homem ganhar o universo inteiro e perder a sua alma? Aí diz que Santo Inácio chegou perto dele, assim, segurou na mão dele e olhou bem nos olhos. Aí viu que ele estava tremendo. Aí Xavier respondeu para ele: eu me rendo. A partir de hoje, eu opto pela eternidade. Aí esse homem agora, buscar primeiro o reino dos céus, aqui está cantando, tá vendo? Esse homem agora vai fazer parte, vai ser o fundador, o cofundador, com Santo Inácio, da Companhia de Jesus. Indo para Portugal, o rei de Portugal manda ele para a Índia. Quem levou o evangelho para a Índia? Foi Xavier, São Francisco Xavier. Se hoje vocês têm o Padre Rufus que vem aqui, e todo mundo vem para pedir oração, foi graças a São Francisco Xavier. Sabia disso? Se Xavier não fosse lá, não teríamos o Rufus, né? Foi lá pregar nas Índias. Depois das Índias, ele foi pregar no Japão. Diz que ele batizou mais de 30.000 pessoas. Disse que quando ele era tão zeloso pela salvação das almas, porque ele entendeu que ele não podia se perder. E como ele não podia se perder, os outros também não poderiam se perder.
ele vivia só nisso, pregando, anunciando, falando a verdade, falando do reino, e pessoas se convertendo, ao ponto de ele não ter nem tempo para rezar o breviário, porque as crianças não deixavam, porque iam atrás dele para ouvir falar de Jesus. Batizados e mais batizados, conversões e mais conversões, e as pessoas querendo conhecer Jesus. Engraçado, né? Xavier não tinha nenhum marqueteiro, o marqueteiro dele era o próprio Espírito Santo, cheio do Espírito. Aí agora o desejo dele é ir para a China, só que quando ele vai para a China, ele acaba morrendo nas praias da China. Ele pedia: Jesus, deixa-me entrar na China, porque eu preciso evangelizar os chineses, eles precisam te conhecer, porque eles precisam se salvar. E ele morreu, com o crucifixo na mão, olhando o crucifixo e dizendo assim: meu Senhor e meu Deus, que eu seja digno de entrar na eternidade. Gente, um homem que deu a vida na evangelização, nos últimos momentos da vida ele pede perdão a Deus por tudo coisa de errada que ele fez. Lembra São Paulo, né? Que ele diz assim: eu tenho muito medo de, depois de ter pregado e anunciado o evangelho e ter levado muitas pessoas para o céu, eu me perca depois. Se vocês querem conferir depois, vocês peguem essa passagem que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. São Paulo, o grande São Paulo, apóstolo dos gentios, ele dizia: eu tenho muito medo de, depois de anunciar o evangelho a tanta gente, eu ficar para trás. Vamos ser santos, né, gente? Vamos ser santos. Vamos ser santos? Vamos voltar para casa depois de proclamarmos o Hosana e anunciarmos e dizermos tantas coisas bonitas que Deus fez na minha vida durante o ano de 2011. Voltemos para casa dizendo: Senhor, depois de tantas maravilhas feitas na minha vida, a única coisa que eu quero é ser santo. Como o Monsenhor Jonas Abib muitas vezes pregou no rincão do meu Senhor lá em cima. E aqui também: ou santos ou nada. E depois, ele foi mais além ainda. Ele disse: ou santos, porque não tem outra alternativa. Ou santos. Não tem outra alternativa para nós. Porque depois de nós proclamarmos e celebrarmos as maravilhas de Deus de 2010, de 2011, depois nós nos perdermos, gente. E depois nós nos perdermos. Não dá para nós nos perdermos. Não usemos da mentira. Não usemos da mentira para o nosso proveito. Porque o pai da mentira é o diabo. E nós somos filhos de Deus. Sejamos verdadeiros. Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele não é a mentira. Ele é a vida. Vamos ser santos. Agora que nós estamos celebrando a glória de Deus, vamos levar uma vida de castidade, que não é fácil ser casto no mundo de hoje. Viver a castidade no mundo de hoje não é fácil. A internet não ajuda, a TV não ajuda, os outdoors não ajudam. Para nós que somos homens, as mulheres acabam não nos ajudando também. E chegou a hora das mulheres nos ajudarem. Nos ajudem. E quero dizer também: homens,
Ajudem as mulheres a serem santas, porque viver a castidade não é fácil. Porque de que adianta você ganhar todas as mulheres do mundo e vier a perder a sua alma depois? De que adianta você ganhar todos os homens da vida e vier a perder a sua alma depois? Vamos lutar. Você luta e eu luto também. Eu estou lutando também. Estou lutando para não ser mentiroso. Estou lutando para viver a castidade. Porque eu quero a eternidade, eu quero o céu. Porque de que adianta ganhar os louvores desse mundo e perder a sua alma? Maridos e esposas, cuidem bem dos seus filhos. Não deixem seus filhos se perderem. Comecem já desde pequeno. Não espere seus filhos crescerem não, porque depois de grande fica difícil. Coloque eles no eixo agora. Porque para depois de grande colocar no eixo vai ficar difícil. Maridos, ame mais as suas esposas. Como diz São Paulo, como Cristo amou a sua igreja. Esposas, sejam fiéis aos seus esposos, como Cristo é fiel à sua igreja. E para terminar, nós sacerdotes, sejamos santos. Santos. Lutemos pela santidade. E anunciemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, porque Satanás está levando as almas que Jesus morreu na cruz por elas, porque não encontram pessoas que falem a verdade. Nós precisamos proclamar a verdade do Evangelho. Se a missão das famílias, dos casais, é fazer da casa deles um santuário, aonde o Papa João Paulo II nos ensinou, aonde eles vão ouvir falar de Jesus pela primeira vez através dos seus pais. Nós, sacerdotes, precisamos permanecer com a coisa, anunciando, provando e falando para os filhos aquilo que os pais ensinaram, daquilo que os pais ensinaram e aprenderam da igreja. Essa é a nossa missão. Nós não temos outra missão aqui na terra. As nossas mãos foram ungidas pelo bispo para quê? Para nós ficarmos brincando de sermos padres. Jesus nos chamou para quê? Para nós ficarmos brincando de sermos padres? Não. Jesus, aqui eu termino falando o que eu falei no início. Jesus nos ungiu, nos chamou para que nós salvássemos as pessoas, porque Satanás está levando pela internet, está levando pelos livros, está levando por tudo. E por que isso está acontecendo? E por que tem muita gente se perdendo, gente? Sabe por quê? Por nossa culpa. É por nossa culpa, a nossa máxima culpa. Porque nós não falamos o que deve ser falado. Só que as emissoras de TV, as propagandas comerciais, escritores, eles não estão tendo medo de falar aquilo que não é a verdade do Evangelho. Eles não têm medo de falar o que